Shalom, queridos! Boa noite. Que o amor, a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos aqui hoje nesse momento especial, atípico. Por muitos anos que temos como rotina, como prática, nos reunirmos como Igreja do Senhor, presencialmente, no templo do Senhor e o servir. Em momentos como esse que vemos algumas coisas que fazem sentido, né? Quando Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, eu não sei quanto a você, mas no coração estava queimando de desejo, de vontade de estar reunido hoje aqui na casa do Senhor com todos os irmãos. Mas sabemos que no momento não está sendo possível e sabemos que é em função de uma boa causa, de uma boa questão, e então estamos aí buscando as estratégias, as ferramentas para que a gente possa também, como Igreja do Senhor, contribuir com a sociedade, estar debaixo de obediência ao governo, né? Se submetendo às direções do governo, das autoridades. E então estamos aí nesse tempo com as nossas reuniões presenciais suspensas até a segunda ordem. E enquanto isso a gente não pode deixar de ser igreja, enquanto isso não podemos deixar de orar, enquanto isso não podemos deixar de sermos edificados, enquanto isso não podemos deixar de adorar o Senhor. E então precisamos continuar com as nossas práticas, porque o que nos faz ser igreja não é o fato de nos reunirmos fisicamente em um templo. O que nos faz ser igreja do Senhor é ter uma aliança, estar guardado esperando o noivo. E isso que nos faz ser noiva de Cristo, isso que nos faz ser igreja. O que nos faz ser igreja é conhecer a sua palavra, guardar a sua palavra, seguir atentamente o que o Senhor tem nos orientado. Ser igreja é guardar os princípios, estar debaixo dos princípios e vivendo conforme a vontade do Senhor. E então estamos aí nesse tempo tão diferente, tão atípico, né? Tudo tão novo para a gente, tão diferente. Nesses 10 anos de comunidade, por exemplo, nunca vivemos um tempo como esse, nunca houve um domingo em todos esses anos, em uma década, a qual não fizéssemos um culto de celebração. E então hoje estamos aqui fazendo o culto de celebração, mas usando a tecnologia, as ferramentas ao nosso favor, e glória a Deus por isso que hoje nós temos essas ferramentas ao nosso favor, né? E então, até segunda ordem, queridos, não adianta vir para o templo nos dias e horários de reunião que vai estar fechado e você não vai conseguir ter acesso, e a única forma de ter acesso é através do nosso canal no YouTube, porque isso é mais seguro para você, é mais seguro para a gente, para a sociedade. E então fique na sua casa, no conforto da sua casa, dentro da própria segurança do seu lar, da sua família, mas também não deixe de acompanhar, não desperdice esse tempo a qual nesse dia e horário você já tinha compromisso, já estaria no culto de celebração. Não desperdice esse tempo para assistir outras coisas, noticiário, tantas outras coisas que muitas das vezes vão trazer pensamentos, visões pessimistas para você, que vão diminuir a sua fé, a sua esperança, mas muito pelo contrário. Até segunda ordem, até que a gente volte a se reunir fisicamente, nesse dia, nesse horário, não assuma compromisso com nada, nem com ninguém, não invente outra coisa para fazer, esteja no seu celular, no seu tablet, na sua Smart TV, qual for o meio a ferramenta, esteja nos ouvindo, esteja em comunhão, esteja congregando através da internet, dessa ferramenta que o Senhor nos dá. É claro que não substitui a questão de congregarmos fisicamente. É só uma fase, é só uma estação. Você sabe disso, o ano tem 4 estações, inclusive nessa semana agora, da quinta para sexta, tivemos a virada da estação, terminou a estação verão e começou agora a estação outono. Então é só uma fase, é só uma estação que nós estamos vivendo. Daqui a pouco a primavera volta sobre as nossas vidas, daqui a pouco volta tudo florescer e nós estaremos mais fortes, nós estaremos preparados, teremos aprendido com todas essas situações que estamos vivendo. E então, o que eu peço a você é que não desperdice o seu tempo nesse dia, nesse horário, esteja ligado,
comunidade, esteja acompanhando os direcionamentos, a orientação dos seus pastores, as nossas orações, a adoração. Esteja ligado, esteja em comunhão, mesmo que seja através da ferramenta virtual. E quando isso tudo passar, não relaxe, não ache que você possa continuar em casa acompanhando. Aí vamos voltar a congregar, estar em família e vivendo essa comunhão, essa unidade. E eu acredito que esse tempo é um tempo da gente refletir muito, irmãos. É um tempo da gente aprender muito, porque o salmista também diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E então, muitas das vezes, por ser rotineiro e, no nosso entendimento, por ser banal, acostumado a viver aquilo ali todo dia, toda hora, a gente não valoriza. E então, todo domingo a gente fazia aqui na comunidade, procure 2, 3 pessoas para abraçar, 5, 7 pessoas para abraçar, e muitas das vezes as pessoas faziam isso forçado, faziam isso com má vontade. Eu tenho certeza que, assim como eu, você deve estar com saudade desse abraço aí, então. Então, quando voltarmos a congregar fisicamente, presencialmente, nós poderemos valorizar esses pequenos detalhes e ver o quanto é importante. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas preste atenção, não é a primeira vez na história que a igreja precisa se adaptar para resistir o momento, as situações, as adversidades daquele tempo. E graças a Deus, porque não é uma coisa só ligada à igreja, não está acontecendo uma perseguição só à igreja. A igreja também está sofrendo as consequências de uma pandemia que a sociedade como um todo está sofrendo. Mas já tivemos casos ao longo da história onde a igreja foi perseguida, onde a sociedade como um todo estava bem, mas a igreja estava sendo perseguida. E nessa perseguição a igreja precisou se adaptar, precisou mudar as suas estratégias, precisou rever as suas estratégias para que não deixasse de ser igreja, mas também não estivesse exposta aos riscos que a sociedade lhe oferecia. E quando a gente olha, por exemplo, o livro de Atos, nós vemos isso, vemos a história sobre a própria perseguição da igreja, que a igreja precisa encontrar uma forma de continuar se reunindo, sendo igreja, mas de uma forma mais estratégica, mais sábia. E o que eles faziam? Qual era a sua estratégia? E a partir do capítulo 2 em Atos mesmo já podemos perceber isso. Se puder, se já tiver com a sua Bíblia aí na sua casa, pegue ela, por favor, abra já no livro de Atos, capítulo 2. Se não tiver, já procura aí, providencia, vê onde está. Nos dias e horários das nossas reuniões online, a partir de agora, já esteja sempre com a sua Bíblia, com a sua caneta, com o seu papel à mão, para que você possa guardar essas informações e depois digerir, meditar na palavra do Senhor. E então, abra aí sua Bíblia, por favor. Livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, a gente vê ali sobre a forma que a igreja primitiva se comportava. Como que ela se comportava? Ela perseverava no ensino dos apóstolos, ela perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações. E havia temor em todas as pessoas, em cada alma. E o resultado disso é que, através deles, o Senhor operava prodígios, sinais, através da vida deles, da vida dos apóstolos e dos discípulos. E preste atenção o que diz aqui no versículo 46. No versículo 46 diz que eles se reuniam diariamente e perseveravam unânimes no templo. Isso quer dizer que sempre que era possível, havia reunião presencial no templo. Mas não era só a reunião presencial do templo que os fazia igreja. Preste atenção, ainda no versículo 46 diz assim: partiam o pão de casa em casa. Meu irmão, ser igreja não é só se reunir em templo. Ser igreja é partir o pão de casa em casa. Então houve um tempo a qual realmente tivemos aí o privilégio, a oportunidade de estar nos reunindo no templo, no dia e na hora que a gente queria. Mas nós estamos agora em um momento onde nos reunir no templo é um problema para nós,
para as nossas famílias, para a nossa saúde e para a nossa sociedade como um todo. Por questões de protocolo de segurança, da prevenção, da expansão desse vírus, nós precisamos agora diminuir o contato físico, o contato presencial, porque não sabemos aonde está o vírus, quem já está contaminado e qual a proporção isso pode tomar. Então, até como exemplo de outros países aonde não foi dado muita atenção no tempo de prevenção, hoje estão sofrendo um colapso, um efeito colateral muito grave, com muitas vidas contagiadas, com muitas pessoas que morreram. Então, nós temos agora, nesse momento, a oportunidade de seguir o protocolo de segurança para fazermos a prevenção. Então, eu sei que é ruim, é chato não congregar, ter a sua vida, a sua logística, a sua rotina alterada drasticamente, questões financeiras, arrecadações, seu salário. Eu sei que tudo mudou, tudo está de cabeça para baixo, mas graças a Deus que isso é apenas para a prevenção. Porque essas mesmas medidas e piores poderiam estar sendo tomadas para tentar tratar as pessoas que já estivessem doentes. Então, realmente, nós temos que ter sabedoria e nos prevenir, seguir o protocolo de segurança que estão sendo nos passados, ter total cuidado com a higiene. Não é brincadeira isso, gente. Então, tenha cuidado, lave as mãos, higienize com álcool gel. Se você não encontrou, pode fazer, pega o álcool normal mesmo, 92 graus, diminui ali, bota um pouquinho, 30% de água só e utiliza esse álcool. Então, siga esse protocolo, não coloque a mão no rosto, não coloque a mão na boca, em hipótese nenhuma. Só depois de ter tomado banho, lavado bem as suas mãos, de ter higienizado com álcool. Então faça isso quando estiver na rua. Evite colocar a mão nas coisas, em balcão, em corrimão, em maçaneta de forma desnecessária. Esteja atento, esteja ligado. Dê uma coceira, precisou fazer uma coisa, não coloque a mão no rosto, passe o braço. Quando encontrar alguém na rua, não cumprimente fisicamente, com aperto de mão, com abraço, com beijo. Fale distância. Isso, há uma conscientização geral sobre isso, e quem tem seguido esse protocolo de segurança tem conseguido realmente evitar, retardar e diminuir o contágio desse vírus. Mas o que eu quero dizer para vocês como todos é que isso não nos impede de ser igreja, porque em Atos 2 nós percebemos isso. Uma parte da visão de ser igreja era se reunir no templo, até mesmo por exemplo do que Jesus fez. Jesus, quando chegou lá no templo e viu todo aquele comércio, aquela coisa, derrubou as mesas, virou as mesas, acabou com aquele comércio e passou a usar o templo para ensinar e orar todos os dias. E então vemos aqui que os discípulos, sempre que possível, estavam reunidos no templo, sim, estavam reunidos para edificação da palavra, estavam reunidos para oração, estavam reunidos para adoração. Mas precisamos entender que não é só isso que é ser igreja. No versículo 46 de Atos 2 diz que partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições. Então esse é o tempo de partir o pão de casa em casa. Nós sabemos que Salomão, inspirado por uma sabedoria dada por Deus, ele disse: há tempo para cada coisa. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para cada coisa. Então já houve o tempo, e eu creio que ainda vai voltar, ainda terá o tempo de nos reunirmos como igreja no templo, sim. Temos acesso, liberdade para ir e vir na nossa sociedade, fazemos o nosso serviço de evangelização urbana, estadual, nacional e mundial. Teremos ainda essa liberdade, continuaremos tendo, mas há tempo determinado para cada coisa. E o tempo agora é de ser igreja de casa em casa. É de ser igreja através da célula. A célula é uma grande ferramenta que Deus nos dá e que vemos claramente aqui em Atos 2. Nós temos agora dezenas de células espalhadas por vários lugares. Cada família reunida agora assistindo essa mensagem é uma célula familiar. Então essa é a nossa forma de ser igreja. Até porque no corpo humano, a igreja é comparada com o corpo de Cristo. E no corpo humano é assim, nós temos as células
que quando se juntam, formam um organismo, formam um membro. E os membros, quando se juntam, formam o quê? Formam um corpo. E então, da mesma forma, quando estão um pouco afastados, nós temos o corpo, quando se afasta temos os membros, e quando divide ainda mais, nós temos as células. Então hoje na sua casa nós temos uma célula de Jesus, uma célula de Cristo, que é uma representação da igreja, que exatamente tudo que acontecia aqui no templo, na casa do Senhor, pode acontecer também na sua casa. E então nós sabemos que ser igreja não é só reunir no templo, ser igreja é também ter o privilégio de partir o pão de casa em casa. E eu quero aqui deixar essa orientação para você. Não desanime, siga as instruções, esteja atento, esteja ligado nos nossos cultos, nas nossas reuniões online, ouça todas as palestras para que você possa estar sendo direcionado, orientado a todo momento e não perca a totalidade da nossa comunhão, da nossa unidade como igreja. Amém? Fique ligado nessas instruções. Eu quero, nesse momento agora, compartilhar uma palavra com você, um entendimento com você. Como já temos falado desde a semana passada, acerca das informações do noticiário, dessa questão do coronavírus espalhando em todos os lugares, nós sabemos que isso tem agravado ainda mais uma situação da nossa sociedade. Uma sociedade que já vive com a sua alma no dia a dia doente, as suas emoções em colapso normalmente. Uma sociedade que vive através do pânico, uma sociedade que vive de forma ansiosa, síndromes e pânico espalhado para tudo que é lugar. Uma sociedade tão doente na sua alma, nas suas emoções, e que agora essa epidemia tem aumentado ainda mais essa situação. Mas nós compartilhamos na semana passada, falamos sobre uma palavra que o Senhor tem nos dado, nos orientado, quando ele fala com Moisés, às vésperas de atravessarem o Mar Vermelho, poucos momentos antes de atravessarem, Deus dá uma palavra para Moisés, e Moisés compartilha com o povo. Moisés fala: não tenham medo, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Êxodo 14, 13. Aquietai-vos, não tenham medo e vejam o livramento que o Senhor vos dará. Nós precisamos entender que nesse momento, como igreja do Senhor, nós precisamos nos aquietar. Nesse momento, nós não podemos ter medo de tudo isso que está acontecendo. Nós temos que ter temor do Senhor, mas medo do que a sociedade está enfrentando, não. É claro que vamos seguir todos os protocolos de segurança, mas nós temos que temer o Senhor. E nós precisamos nos aquietar e assistir o livramento que o Senhor dará às nossas vidas, o livramento que o Senhor dará à nossa família, o livramento que o Senhor dará aos seus filhos. É nisso que nós temos nos apegado. E esse é um tempo especial para a igreja. Esse é um tempo a qual o Senhor vai abençoar a igreja, os teus filhos como um todo. Esse é um tempo a qual o Senhor vai honrar, vai dar a oportunidade da igreja se posicionar nessa sociedade. Porque preste atenção, nesse momento a sociedade está desesperada, está sem esperança, está sem resposta, não sabe o que fazer. As pessoas, essa sociedade tão desesperada, tão ansiosa, usava estratégias para tentar amenizar, diminuir um pouco a sua ansiedade, o seu estresse, o seu medo, a sua frustração. E nós sabemos que a cada dia que passava, os bares estavam mais cheios. A cada dia que passava, as pessoas que têm alguns distúrbios e descontavam a sua ansiedade, o seu medo, o seu pânico em compras, e então para centros de compras, shoppings, para tantos lugares, e usavam tudo isso como um analgésico para sua alma ferida, para suas emoções dilaceradas. Mas nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo atípico na nossa sociedade. Os bares estão fechados, as boates estão fechadas, os shoppings estão fechados. Então todas essas fugas, todas essas ferramentas que eram usadas como analgésico para tentar diminuir um pouquinho as dores, a ansiedade, a frustração do dia a dia, tudo isso está fechado e as pessoas estão impedidas de buscar esse recurso.
Mas se tem um lugar que as pessoas ainda podem buscar esse recurso, são as igrejas. Que por mais que fisicamente estejam com as suas portas fechadas, aqueles que têm sabedoria, que têm discernimento, estão fazendo isso nesse momento. Por mais que estejamos com portas fechadas, mas nós temos a internet, a tecnologia ao nosso favor e podemos continuar multiplicando a palavra de fé, podemos continuar profetizando a esperança, podemos continuar levando aos necessitados, aos desesperados, uma palavra, uma resposta, uma orientação, a esperança do Senhor sobre as suas vidas. E então, em qual tempo que nós estamos vivendo na sociedade? No tempo em que a igreja será a resposta para essa sociedade. Um tempo a qual o cristão terá a oportunidade de colocar a sua palavra de fé, a sua palavra de esperança, a expectativa nos dias que estão por vir e compartilhar, disseminar isso entre as pessoas, entre a nossa sociedade que está carecendo de esperança. E eu me lembro exatamente de uma história que está no livro de 2 Reis, no capítulo 3, onde 3 reis saem para uma guerra. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Saíram para uma guerra contra o rei de Moabe, os moabitas. E aqueles reis se reúnem, traçam ali estratégias, traçam ali planos, combinam tudo. E foi mais ou menos o que aconteceu no ano passado. Foi mais ou menos o que aconteceu em outro tempo. Nós sabemos que pessoas ligadas à economia, pessoas ligadas a tantas áreas, governo, tantas áreas da sociedade programaram tudo, fizeram altos projetos para esse ano, para essa nova década, mas não contavam com esse imprevisto. Não contavam que no meio do caminho iam ter um imprevisto. E a mesma coisa aconteceu aqui com esses reis, o rei de Israel, de Judá e de Edom. Foram ali, tomaram decisões, buscaram estratégias de guerra, estratégias de logística, fizeram todas as coisas, mas não contavam com o imprevisto. Eles saíram para a guerra e não contavam que no meio do caminho iria acontecer algo que eles não tinham programado, que eles não tinham previsto. E nós entendemos que nós também estamos suscetíveis a imprevistos. Há coisas que nós não programamos, não idealizamos e de repente acontece, eles saem para uma guerra, planejam tudo, organizam tudo, mas no meio do caminho eles se dão conta que acabou a água. Agora você imagina homens atravessando um deserto, indo lutar, se preparando para uma guerra, e de repente acaba a água. Não tinham água para tomar banho, não tinham água para fazer a sua reidratação para beber. Os seus animais não tinham água. E o que aconteceu com isso? O exército foi comprometido. Toda a tática da guerra foi comprometida, todo o planejamento, toda a organização, tudo que eles tinham organizado foi comprometido porque a água deles acabou. E nós sabemos os efeitos, mais ou menos, hoje a medicina nos fala sobre isso, os efeitos da desidratação. E então esse exército sofre os efeitos da desidratação. O que acontece? Eles começam a enfraquecer e daqui a pouco começam a passar mal, ter diarreia, ter vômito, cansaço. E então, do que vale esses homens fortes, valentes, guerreiros, armados, mas se estavam desidratados, se a sua saúde física estava totalmente comprometida. E então nesse momento esses reis entram em desespero. O rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom falam: e agora o que nós vamos fazer? Já não temos mais água, nós estamos praticamente na metade do caminho. Se a gente insistir para encontrar Moabe, nós vamos morrer. Se ficarmos parados aqui, nós vamos morrer. E se voltarmos, nós vamos morrer. O que nós fazemos agora? Parece que é esse momento que a nossa sociedade está vivendo. Uma sociedade que não encontra saída, que não encontra resposta, que não sabe o que fazer.
que está em meio a um imprevisto, que está em meio a algo que ela não tinha imaginado, e uma sociedade que está desesperada porque não sabe o que vai acontecer amanhã, não encontra as saídas, não encontra a resposta. É exatamente esse momento que a nossa sociedade está vivendo. E assim como aconteceu na história desses reis aqui, em 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4, e nós estamos aqui falando da história em torno do versículo 9 e em diante, e então é exatamente nesse momento que surge uma pergunta. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, diz assim: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Em meio a essa situação, em meio à crise, em meio ao desespero, um dos reis se levanta, Josafá, e diz: não há aqui um profeta do Senhor a qual possamos consultar o Senhor ao intermédio dele, através da vida dele? E então um dos servos lá do rei de Israel respondeu: está aqui conosco Eliseu. Graças a Deus que tinha um profeta no meio daqueles reis. Graças a Deus porque tinha um profeta no meio daqueles exércitos. Porque não só a estratégia de guerra, as armas, os homens fortes, agora isso já não é mais suficiente. Nós sabemos que nós temos uma sociedade rica, nós temos uma sociedade que ao mesmo tempo também é extremamente pobre. Nós temos exércitos aí se armando. Há pouco tempo atrás havia discussão sobre as armas nucleares, não sei o quê. Tudo isso cessou agora. Toda essa discussão sobre armas nucleares cessou. Toda a discussão agora de quem é o homem mais rico do mundo, nada disso importa. Porque do mais rico ao mais pobre, de qualquer classe da sociedade, de qualquer área da sociedade, todo mundo está exposto à mesma situação. Todo mundo está diante da mesma realidade na sua vida. E então é exatamente isso que esses reis entendem. Não adianta os nossos homens fortes, o nosso exército, a nossa arma, a nossa tática, tudo isso foi por água abaixo. E agora nós estamos sem esperança, agora nós estamos desorientados e precisamos de uma palavra. Precisamos de uma orientação, precisamos de um direcionamento, mas que não pode vir da terra. Nós precisamos de uma orientação dos céus. Será que não tem um profeta no meio de nós, a qual nós possamos consultar a Deus, a qual possamos buscar uma resposta dos céus para as nossas vidas? E então responde os servos: tem aqui Eliseu, um profeta do Senhor. Graças a Deus que tinha um profeta no meio daquele povo. Graças a Deus que tem a igreja de Jesus hoje nessa sociedade. Graças a Deus que a igreja de Jesus está aqui presente, viva, eficaz no meio da sociedade. Não só na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, mas como em todo o mundo. A igreja de Jesus está espalhada por todo o mundo. E esse é um tempo a qual a igreja de Jesus tem sido chamada, convocada a orar. Tem sido desafiada a levar uma palavra de sabedoria, uma palavra de fé, uma palavra de esperança em meio à sociedade. E é exatamente esse o nosso momento. O momento a qual a sociedade está perguntando: não tem profeta no meio da gente? Será que não tem alguém que possa nos dar uma palavra, uma resposta, uma orientação? Porque os bares estão fechados, os shoppings estão fechados, os analgésicos que eram usados para diminuir a dor das emoções, da alma dessa sociedade tão ferida, esses analgésicos não estão mais ao alcance, e então vão ter que buscar a cura definitiva para suas vidas. Porque os analgésicos são as compras, os bares, a prostituição, as baladas, mas a cura para essa sociedade é Jesus. E agora que essas outras portas se fecham, a igreja permanece firme. E então eu acredito que a mesma pergunta que o rei Josafá faz para aqueles reis, para aqueles soldados, eu creio que é a mesma pergunta que essa sociedade está fazendo hoje. Não tem profeta entre nós? Não tem alguém que possa trazer uma palavra? Aonde eu encontro alguém para orar por mim? Eu estou preocupado, eu estou aflito, eu estou desesperado. E esse é o nosso momento.
É o momento da igreja se levantar com uma palavra de orientação, uma palavra de conselho, uma palavra de fé, uma palavra de sabedoria, uma palavra de esperança. Pois afinal de contas, é exatamente isso que nós somos. Nós somos profetas da esperança. Nós fomos chamados para levar a esperança em meio a uma sociedade desesperada. Esse é o nosso chamado. E então, aqui continuando a história, a partir do versículo 15, o profeta Eliseu diz assim: ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E ele disse assim, versículo 16: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis a chuva. Todavia, esse vale se encherá de água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Meu irmão, eu não sei se você se lembra, essa foi a palavra que o Senhor nos deu como orientação, como direcionamento para as nossas vidas no ano de 2020. Em meio ao culto da virada, foi exatamente essa palavra que o Senhor nos deu, uma palavra que pudesse nos governar, uma palavra que pudesse nos alimentar, nos orientar ao longo do ano. Mas quando nós recebemos essa palavra, nós recebemos essa palavra ligado à proclamação da fé, ao ano da fé. E o Senhor nos disse: assim será o ano de 2020, assim será a década de 2020. Como? Nós não veremos a chuva, não sentiremos o vento, mas todavia o vale se encherá. Olha que essa palavra já está nos governando desde o dia 31 de dezembro de 2019. Olha que essa palavra já está regendo uma autoridade sobre as nossas vidas desde 2019 e a gente não fazia ideia do que iríamos passar nesse início de ano, do que iríamos passar nesse início de década, meu irmão e minha irmã. E então preste atenção, Eliseu diz: assim diz o Senhor, fazei vale, fazei covas, façam buracos nesse vale, porque vocês não vão sentir o vento, não vão ver a chuva, mas todavia esse vale se encherá de água. Essa é uma palavra de esperança. Eliseu está no mesmo lugar que esses reis, está em um deserto, sem água, com o povo desidratado, prestes a sofrer uma guerra. Mas mesmo em meio a essa situação, Eliseu não perde a esperança, não perde a sua fé, consulta os céus, verifica o Senhor, o que ele teria para aquele povo no futuro. E o Senhor diz a Eliseu: se prepare, porque virão dias melhores. Se prepare, porque tudo isso vai passar. Se prepare, porque eu vou fazer grandes coisas na vida de vocês. A olhos humanos, nós sabemos que essa epidemia está se alastrando. A olhos humanos, nós sabemos que as coisas estão parecendo fugir do nosso controle. Mas entenda, pode fugir do nosso controle, mas do controle do Senhor não foge. O Senhor está no controle de todas as coisas. E nós, como profetas, precisamos nos levantar em meio a essa sociedade desesperada e trazer uma palavra como essa de Eliseu, trazer uma palavra de fé, trazer uma palavra de esperança, trazer uma resposta para esse povo, uma resposta não da nossa alma, das nossas emoções que muitas das vezes também estão abaladas, mas nós precisamos trazer uma resposta do alto, uma resposta dos céus sobre a vida dessa sociedade tão desesperada. E o que eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que por mais que estejamos hoje como Eliseu e aqueles reis, em um vale, em um lugar de sequidão, em um lugar onde está todo mundo adoecendo, estava parecendo que aquele exército iria morrer, meus irmãos. Os reis pensaram: meus soldados vão morrer, vai acabar tudo. Mas então surge um profeta e traz uma palavra de esperança. E é exatamente essa palavra de esperança que eu quero compartilhar hoje com você. É exatamente a palavra de esperança que comecei essa reunião online falando com você. Não tenha medo. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Nós precisamos crer no Senhor, confiar no Senhor e nos aquietar, porque grandes coisas vai fazer o Senhor nas nossas vidas. Presta atenção, eu estava ouvindo esses dias o apóstolo João falando sobre isso. Ele fez um levantamento, ele fez uma pesquisa. E então ele percebeu que em desastres nacionais, mundiais, em catástrofes,
tivemos aqui as consequências ruins, as questões desagradáveis, mas também teve o outro lado. Um exemplo é que após o atentado de 11 de setembro, algo aconteceu nas igrejas americanas. Por exemplo, uma igreja que normalmente tinha 100 pessoas há muitos anos, após o atentado de 11 de setembro passa a ter 1.400 pessoas de repente. Uma igreja que a vida toda tinha 100 pessoas. Após o atentado de 11 de setembro, aquela igreja passou a ter 1.400 pessoas, porque as pessoas fizeram como esses reis, foram buscar uma resposta profética sobre as suas vidas, foram buscar o Senhor, foram consultar os céus, correram para os braços de Jesus, porque é exatamente a única porta, a única saída que resta para essa sociedade desesperada nesse momento. E nós precisamos ser esse porto seguro da nossa sociedade. Nós precisamos ter essa resposta para a nossa sociedade. Nós precisamos ter esperança para fornecer para a nossa sociedade. Nós precisamos ter fé para oferecer para a nossa sociedade. E não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Por isso, meu irmão, minha irmã, se encha de fé, se encha de esperança, de expectativa. O Senhor vai nos dar um livramento. Essa fase, essa estação vai passar. Nós sairemos mais fortes do outro lado. E eu tenho certeza, irmão, que sairemos prontos para viver essa nova etapa das nossas vidas que vai se iniciar após essa epidemia. E então, queridos, eu deixo nesse momento, nessa noite, essa orientação para você. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não perca a sua expectativa nos dias melhores que o Senhor nos prometeu que iria nos dar, que iria nos fazer. E eles virão em nome de Jesus. Continue cuidando da sua família, continue seguindo os protocolos de segurança, continue orando, continue adorando ao Senhor, mas não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não perca a sua expectativa. E saiba que o Senhor tem uma resposta, o Senhor tem uma solução para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Meus amados, eu tenho mais uma orientação. Na verdade, agora já é um apelo. Eu tenho um apelo para fazer para você. E qual é esse apelo? Nós sabemos que estamos vivendo um tempo desafiador. Nós sabemos que estamos vivendo um momento de adversidades. Estamos vivendo um momento inédito. Então a gente está aí se organizando, se estruturando, buscando as novas estratégias para que a gente não seja como um todo impedido e atingido como um todo de uma forma geral. E então nós precisamos fazer isso em várias formas da nossa vida. Nós sabemos que a locomoção na nossa sociedade está complicada, sabemos que a rotina diária, o trabalho, as crianças na escola, está tudo comprometido. Então nós sabemos que nós precisamos nos adaptar diante desse momento novo, desse momento, desse cenário eminente que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos adaptar, nos reorganizar. E da mesma forma, a igreja como instituição precisa da sua ajuda, da sua reorganização. Porque assim como eu, os pastores, nos organizamos para não te deixar de uma forma geral desorientado, desamparado, além de orar pelas suas vidas, nós também nos preocupamos em buscar uma estratégia para te direcionar, compartilhar a palavra com você e nós não ficarmos desorientados, desagregados como igreja de uma forma normal. Da mesma forma, eu preciso da adaptação da organização de vocês. Porque nós temos um culto semanal só, um culto de celebração semanal. E é geralmente nesse encontro que nós tiramos para trazer as sementes até a casa do Senhor. E quando nós estamos, de certa forma, impedidos de realizar esse encontro presencial, automaticamente nós estaremos impedidos de trazer fisicamente também as sementes até a casa do Senhor. Mas nós precisamos entender que as despesas da igreja como um todo, da instituição, ela não vai deixar de existir pelo fato de não estarmos fazendo reuniões fisicamente, presencialmente.
Muito pelo contrário, porque não vai ser porque não houve reunião aqui presencial de todo mundo hoje, que nós não teremos o aluguel para pagar, não temos o salário do zelador para pagar, não temos as coisas, as despesas da rotina da igreja para pagar. E então você sabe que as nossas despesas são altas, são consideráveis, e não por luxo, e não por vaidade, mas segundo a necessidade, segundo a estrutura que nós temos hoje, segundo o serviço que prestamos hoje à igreja e à sociedade. Estabelecemos aí então um padrão e temos as despesas, temos os compromissos que nós precisamos honrar. E então, se ficarmos essa semana e você não trouxer a sua semente, o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, o que vai acontecer? Nessa semana não teremos recurso para pagar as responsabilidades que a igreja assumiu nessa semana. E se isso durar 2, 3 semanas, um mês, eu não sei quanto tempo, isso quer dizer que por esse tempo também não teremos os recursos suficientes para arcar com a responsabilidade que a igreja como instituição assumiu. E então, no que é que eu preciso que você se organize? Que você entenda que assim como nós estamos nos adaptando de uma forma geral, você também precisa adaptar nesse momento. Da mesma forma que mudamos a forma, estamos aqui transmitindo um culto para você, você também precisa fazer a entrega da sua semente de uma forma diferente nesse tempo. Normalmente você traz aqui e entrega no altar do Senhor, só que agora é preciso que você pegue o seu aplicativo do seu banco aí, o seu aplicativo online, ou então na conta mesmo, no site do seu banco, seja lá a forma de acesso, você entre e faça uma transferência para a conta da igreja, que está aparecendo. A gente vai colocar aqui as informações aqui da conta da igreja. A nossa conta é do Banco do Brasil, então você que tem conta no Brasil pode fazer uma transferência já agora, online, vai entrar no mesmo momento. Mas você que tem qualquer outro banco, você tem a oportunidade de usar a modalidade TED, transferência eletrônica disponível, ou então a modalidade DOC para fazer essa transferência. E então, eu preciso que você se comprometa em entregar sua semente. Não é porque nós não estamos hoje em uma reunião presencial que você está desobrigado de trazer a sua semente. Não, você precisa trazer a sua semente. Assim como hoje é atípico e você está assistindo online, você também precisa, nesse momento atípico, entregar a sua semente também online. Então use as ferramentas da tecnologia que estão à nossa disposição e faça essa transferência. Entregue agora a sua semente. Você que tem o seu dízimo, entregue o seu dízimo, faça uma transferência do seu dízimo. Você que tem a sua oferta para entregar hoje, que Deus tocou no seu coração, entregue a sua oferta hoje. Você que tem a sua primícia também, pode transferir, pode depositar, fazer isso. Você que porventura, eu sei que é a minoria, mas se porventura você não tem aplicativo, não tem acesso ao banco online, não tem problema. Mas amanhã você precisa se comprometer. Amanhã ainda, na segunda-feira, você precisa dar uma fugida, ir no banco, num caixa atendimento automático, num caixa eletrônico, e fazer ali o depósito da sua semente, do seu dízimo, da sua oferta ou da sua primícia. Embora seja muito mais aconselhável você fazer isso online, porque o fato de ir no banco também hoje, acabamos estando expostos aos riscos que a nossa sociedade está vivendo. Então faça isso, não deixe de fazer, porque, como eu disse, é só uma fase, uma estação. Se você se comprometer nesse tempo em não deixar de trazer a sua semente até a casa do Senhor, quando passar essa fase, nós estaremos todos aqui no nosso lugar de reunião, no templo, na casa do Senhor, comemorando, celebrando por esse tempo que nós passamos, que nós sobrevivemos. Mas se nesse tempo você não entender essa sua responsabilidade, quando isso tudo passar, nós não teremos mais esse lugar para se reunir, porque não teremos recursos para honrar com os compromissos, e então não teremos mais um lugar para voltar a nos reunir. E eu tenho certeza que não é exatamente isso que você quer. Eu sei que quando essa fase passar, você quer um lugar para congregar, você e a sua família querem um lugar para voltar a estar, assim como o salmista disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que você quer sentir esse prazer, essa alegria de estar na casa do Senhor de novo. Então, nessas semanas, nesses dias, que não sabemos quantos durarão, tenha esse compromisso, essa responsabilidade. Faça agora mesmo a transferência da sua semente. Transfira o seu dízimo, a sua oferta,
a sua primícia. Vamos colocar aqui também o telefone da comunidade. Nós temos o WhatsApp nesse telefone. Esse telefone está ligado à administração da igreja, à tesouraria, à secretaria da igreja. Então, quando você fizer a sua transferência, encaminhe para esse WhatsApp aqui da comunidade o seu comprovante, e aí a tesouraria consegue dar entrada e consegue fazer o cadastro do lançamento do financeiro dessa semana, principalmente você que entregar o seu dízimo. Você que entregar a sua oferta é opcional, envia um comprovante ou não, mas você, se puder fazer isso, nos ajuda. Mas você que entregar o seu dízimo e a sua primícia, você precisa mandar o comprovante para a gente, para que a tesouraria possa continuar com o seu processo de organização financeira e fazer o lançamento, o cadastro de toda a contribuição, de toda a arrecadação da comunidade. E, para fechar, para embasar tudo isso, eu quero ler um versículo que eu tenho certeza que é muito conhecido seu, mas que nos respalda de uma forma tremenda nesse tempo. Malaquias, capítulo 3, o profeta diz assim no versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Mas nesse tempo estamos desimpedidos de vir aqui fisicamente, mas estamos online indo à igreja, e então nós precisamos também levar os dízimos, as ofertas, as primícias, da mesma forma à igreja. Mas para quê, pastor? Não pode esperar quando voltar às reuniões? Não, porque as despesas continuam, para que haja mantimento. Entenda, trazer o dízimo está ligado a suprir a necessidade. Se você não trouxer suas sementes, você não supre a necessidade da igreja como instituição. Então traga os dízimos para que sejam supridas as necessidades, para que haja mantimento na casa do Senhor. Se você não fizer isso, não vai haver mantimento na casa do Senhor. Faça uma transferência agora, entregue uma semente, coloque uma semente no altar do Senhor através dessa ferramenta, entregue o seu dízimo, não deixe para depois, não deixe para amanhã. E olha o que esse versículo encerra dizendo, olha o que o profeta libera sobre a minha vida e sobre a sua vida. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós estamos precisando nesse tempo, é que as janelas dos céus se abram sobre as nossas vidas e que o Senhor derrame bênção sobre as nossas vidas. E então, faça a prova do Senhor. Não fuja dessa responsabilidade, não fuja desse privilégio que é semear na casa do Senhor. Vamos aprender a viver, a suportar esse tempo atípico, mas que eu creio que vai passar rapidamente. Que Deus te abençoe, honre a sua atitude de fé. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por todos que estão aqui online acompanhando esse momento, Pai. Quero te agradecer, Pai, porque os seus filhos estão aqui para ouvir uma palavra de orientação, estão aqui para se alimentar do pão da vida, que é a sua palavra, que é Jesus. Estão aqui para serem direcionados diante da sua palavra nesse momento de adversidade, nesse momento tão atípico na nossa sociedade, Pai. E eu quero te agradecer também, Pai, por aqueles que entendem que ser igreja não é só se reunir no templo, mas ser igreja também é partir o pão de casa em casa. E nessa noite nós nos reunimos de casa em casa. Nessa noite nós somos igreja, reunidos de casa em casa. Obrigado pela tecnologia, por essas ferramentas, Senhor. Deus, eu quero orar nesse momento também por cada um daqueles que estão entendendo da responsabilidade, do compromisso, de não deixar de trazer as sementes até a casa do Senhor, estão fazendo uma transferência para a conta hoje, ou que no máximo vão fazer um depósito na conta da igreja amanhã, Pai. Eu te agradeço pela vida desses, a vida daqueles que têm responsabilidades com o teu reino, com a tua igreja, Senhor. Muito obrigado. E assim como o profeta Malaquias disse e profetizou, eu quero declarar sobre a vida desses, ó Pai. Deus, obrigado por aqueles que se responsabilizam pelo mantimento da casa do Senhor, pela manutenção, pela casa do Senhor ser mantida de uma forma geral. E eu quero profetizar exatamente o que o profeta Malaquias liberou sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus, as janelas do céu se abram sobre a vida de cada um desses e que sejam derramadas bênçãos sem medidas dos céus sobre a vida de cada um desses. Meu irmão e minha irmã, eu profetizo mais uma vez que o sangue do Cordeiro cubra a sua vida,
que o sangue do Cordeiro cubra a sua casa, que praga alguma chegue até a sua tenda, e que você e a sua casa estejam guardados pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. E eu queria te pedir mais alguns minutos de atenção. Ainda temos tempo, o culto de celebração dura em torno de 2 horas, então nesse dia e nesse horário, esse é o seu compromisso. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra do apóstolo Joel, que foi compartilhada no domingo passado, lá no Projeto Vida em Volta Redonda, mas é uma palavra muito pertinente a esse momento que nós estamos vivendo. Então eu quero te pedir para você continuar aqui, nós vamos colocar logo em seguida essa palavra online aí também para você assistir, mas se lembre, hoje eles também estão sem culto presencial, estão fazendo a mesma coisa que nós, transmissão online. Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês não é de hoje, é da semana passada, o último dia que tiveram um culto presencial, tá bom? Que você vai ver a igreja cheia e vai achar que eles não estão seguindo o protocolo de segurança, mas também estão seguindo. Mas eu tenho certeza que o apóstolo Joel, que é o nosso apóstolo, é o nosso pastor, vai trazer uma palavra aí que vai te orientar, te direcionar também para os próximos dias. Deus te abençoe e saiba que teremos aqui os nossos encontros semanais. Fique atento às nossas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, que nós estaremos compartilhando os dias e horários das próximas mensagens. Todo domingo é certo, teremos a nossa mensagem aqui às 19 horas, mas ao longo das semanas traremos outras oportunidades, traremos outras palavras para vocês. Então fique atento nas nossas redes sociais. Deus te abençoe, se cuide. Amado, abra comigo em Êxodo 23, 20. Como eu quero compartilhar com vocês que estão aqui, também com aqueles que estão online, e hoje à noite, às 18 horas, essa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração para poder compartilhar com você. Esse texto, ele traz uma verdade muito profunda nesse tempo tão importante que a gente está vivendo. A igreja, ela tem que ter resposta ao seu tempo, e é isso que a gente busca o tempo todo. Eu vou falar hoje sobre o medo do que desconhecemos. Vamos falar juntos? Tenha medo de falar, não? Vamos lá? O medo do que desconhecemos. Esse é o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração, para que eu pudesse hoje trazer essa conversa, mas ao mesmo tempo, querido, um posicionamento como igreja. Igreja, querido, atua no mundo espiritual. Nós podemos ter consciência das coisas naturais, por isso que é natural que decisões estão sendo tomadas por pessoas especializadas, você vai seguir cada uma delas. Não vou lavar minha mão, eu sou servo de Deus e Deus está comigo, não vou usar o álcool em gel, eu não vou me cuidar porque o sangue do Cordeiro, amado, não. Seja simples como a pomba, mas prudente como as serpentes. Você tem que saber usar a sua sabedoria em qualquer situação. Porém, eu quero falar hoje sobre o mundo espiritual. Real, verdadeiro. Não sei se você sabe, a oração funciona. Oração funciona, amém? Então a tua oração guarda a tua casa, guarda a tua família, a tua semente, a tua... Diz, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. O tema é o medo do que desconhecemos. Se eu dissesse para você que existe girafa branca, você acreditaria? Sim, até porque você vai ver essa foto, caçadores quenianos, deve estar por aí, né? Caçadores quenianos, eles 2 ou 1 semana atrás, mataram a única que é a girafa fêmea e o filhote dela, que eram guardados cuidadosamente no Quênia, porque não era só por causa do turismo, mas por causa de ser algo, uma relíquia. E você acredita que caçadores mataram esses 2 animais, eu não sei se há 1 ou 2 semanas atrás. Mas se eu dissesse para você que existe girafa branca, talvez um tempo atrás, você ia dizer, não, eu nunca vi. Na época que não tinha o advento da internet, que nos dava acesso ao Google, sei lá, e colocar girafa branca, aparecer a foto, você ia dizer o quê? Só se me mostrar.
Só se eu for lá na África, só se eu for em algum lugar. Por quê? Porque na nossa mente, você não percebe, não tem como. É como se você falar de uma zebra. E ela não era albina, essa girafa. Na verdade, existe o tigre, que é albino, existe, mas ela não era albina. Então era realmente algo diferente. Aí você descobre, mas é uma coisa nova, né? Por que a gente tem medo daquilo que nós não conhecemos? Se eu dissesse para você que existe o cisne negro, é interessante, né? Porque o mundo antigo, querido, até a descoberta da Austrália, ninguém imaginava que um cisne podia ser negro. Só que eles foram guardados em zoológicos, cuidados na Austrália, só que alguns deles fugiram. E começaram a aparecer em outros lugares do mundo, cisne negro. Eles são relíquias, porque você só sabe se fala de cisne branco. A nossa mente já está programada para as coisas objetivas. A gente não gosta daquilo que é desconhecido, apesar de um cisne não fazer mal para ninguém, mas você brigaria com alguém e dizer, meu filho, não existe isso. Não tem girafa branca, não tem cisne preto. E você vai começar a perceber que quantas descobertas foram acontecendo na sua existência. Conte os eventos importantes. Eu gosto muito quando eu olho o dia do meu nascimento. Um dia eu acessei a Folha de São Paulo, um desses jornais mais antigos, e você tem acesso para descobrir o que aconteceu. Eu fui lá, dia 16 de dezembro de 1968. Guarde essa data aí, está na sua agenda. Tá, escreve assim, presente, só isso, e continua a nossa palavra aqui. 16/12/68. Aí estava saindo a notícia de capa de jornal, é que o homem tinha pisado na lua. Então você consegue descobrir aquilo que aconteceu no decorrer da tua história. E claro, depois estudando um pouco mais da história, eu fui descobrir uma série de eventos, acontecimentos, que na minha época da infância, adolescência, eu nem entendia nada. Eu só tinha notícia do que chegava. E você começa a pontuar quantas mudanças tecnológicas, invenções, que aconteceram em nosso ambiente desde que você nasceu e até o tempo de hoje. A questão é o seguinte, esses eventos foram esperados? Na sua maioria, não. Foram adventos, foram situações que ninguém imaginava. Alguns deles se tornou um espanto no seu tempo, como se descobriu o cisne negro na Austrália, na sua descoberta da Austrália. Como não muito tempo se teve uma girafa branca. Isso não vai parar, porque no fundo do mar, em tantos lugares, vai se descobrir muitas coisas. O que eu quero trazer com esse entendimento tão simples? Quantos desses acontecimentos, desde que você nasceu, eles foram programados? A grande maioria, não. Eles simplesmente aconteceram. Isso mostra para nós que não há como você prever o futuro. Não tem como você nortear daqui a 10 anos. Os cientistas, as pessoas que trabalham nesse aspecto, elas tentam discernir algumas coisas e serem como profetas do futuro, trazendo para nós informações que são positivas, negativas. Eu me lembro quantas vezes já se falou que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, de que o anticristo já se levantou, que aquele, é esse, todo mundo aponta que vai vir a paz mundial entre Israel e os muçulmanos. E na verdade a gente não tem essa compreensão tão clara. Aquilo que nunca foi esperado, até que você viu o primeiro. Depois que você viu o cisne negro, a girafa branca, a sua mente agora já está pronta para o acontecimento. Se alguém falar, você vai falar, não, tem sim. E você já não vai ficar tão claramente dizendo assim, olha, cisne, falou de cisne, manda desenhar um cisne. Meu filho, você desenhou um cisne preto, até porque tem. Agora, o que isso significa? Um escritor chamado Humberto Eco, ele na verdade é um dos poucos que pertence à classe dos acadêmicos enciclopédicos, né? Eles são pessoas, um deles, como Humberto Eco, que chamam ainda de uma enciclopédia que tem quase 30 mil livros. É quase que uma relíquia hoje um homem ter tanto livro assim. E é interessante que ele diz o seguinte, que ao entrar na sua biblioteca, existem dois tipos de gente. Aqueles que olham os 30 mil livros, ou quase 30 mil livros, e diz, uau! E logo vem a próxima pergunta, quais deles você já leu? Eu não tenho 30 mil livros em casa, não sei se Silvia sabe quanto temos, mas deve beirar os 1000 pelo menos. E na minha pequena parede de livros, alguém chega e faz isso, eu imagino uma de 30 mil livros. E a pergunta é natural, eu já vi, muita gente chega à minha casa quando vê falar, pastor, me diz quais deles você leu. E é interessante porque ele tem uma perspectiva sobre isso,
que ele diz que livros não lidos, né? Ou seja, livros lidos são muito menos valiosos do que livros que não foram lidos ainda. Porque aqueles que você não leu, eles têm muito mais valor, porque encontram-se neles descoberta que o teu cérebro, a tua mente nunca conseguiu acessar. E existem aqueles outros que simplesmente olham a biblioteca dele. E ele diz sobre isso, falando que a biblioteca de alguém, ela tem que ter um investimento, o máximo que você puder, daquilo que você ainda não conhece. E ainda vai adiante, quanto mais velho você ficar, mais você vai ter livros que você não leu. Aí eu fiquei até em paz quando eu vi esse relatório de Humberto Eco, porque a minha mulher compra livro, eu falo, mulher, não está cabendo aqui mais. Aí a pergunta é a seguinte, eu pego aqueles 10 novos livros, eu falo assim, eu tenho que ler os 10. Mas ele me trouxe uma tranquilidade, de quanto mais o tempo passa, mais a gente está atrás daquilo que não sabemos. E muitos livros não lidos são verdadeiras relíquias que eu guardo lá na minha biblioteca. Eu tenho livro há 30 anos lá. Então tem relíquias que alguns deles eu não consegui folhear ainda. Mas são relíquias que vão me dar descobertas futuras. Então quanto mais você souber, maiores serão as pilhas de livros não lidos que você vai ter. Pense um pouco sobre alguns acontecimentos mundiais. 11 de setembro de 2001. Eu me lembro exatamente onde eu estava. A gente tinha uma casa aqui ao lado, né? Não foi nessa casa que a gente estava reunido. A gente abriu uma porta numa casa que a gente havia alugado, além da estrutura que tinha. E tinha ali no muro da igreja, reunido com a equipe de líderes do ministério. E a gente reunido, de repente, em 11 de setembro de 2001, de repente alguém trouxe a notícia e a gente começou a sair dali de dentro da reunião, olhar o que tinha acontecido sobre o atentado das Torres Gêmeas. É interessante que esse atentado, querido, ele abalou o mundo. Ele abalou o mundo, foi um acontecimento que a grande pergunta é, se alguém soubesse no dia 10, olhe bem, no dia 10, a possibilidade real desse acontecimento, e ele não tivesse acontecido, você ia dizer, apóstolo, seria uma grande bênção para o mundo inteiro. Será? Porque quais as mudanças que aquele acontecimento provocou nas nações da terra? Quais foram as mudanças que aconteceram na cultura de um país que estava completamente engessado? Apóstolo, você está defendendo? Nunca. Eu nunca vou defender essa tragédia. Eu quero dizer para você que esse acontecimento talvez não teria acontecido esse. Mas qual outra coisa que teria acontecido? Não sei. Mas uma outra situação teria sido algo que abalaria as nações da terra. Então eu fico olhando sobre isso, a respeito, querido, de o que isso causa em muitos ambientes, as mudanças nos negócios. Por quê? Existe uma premissa para os empresários e aqueles que trabalham com liderança. Quanto mais inesperado for o sucesso de um empreendimento, menor número de concorrentes vai ter. Por quê? Porque quanto mais inesperado for, porque todo mundo vai para o mesmo caminho, de repente alguém vai na contramão e alguém diz, como pode aquele indivíduo ter conseguido resultados? Porque exatamente ele está andando fora de uma cartilha. O mais bem-sucedido será aquele que implementa novas ideias diante de um cenário tão óbvio. Você lembra do tsunami de 2004? Quem se lembra desse dia? Foi um grande acontecimento mundial. Foi no Oceano Pacífico. Caso fosse esperado, você sabe que não teria turista lá, o povo não estaria no mesmo lugar, as pessoas não estariam expostas a esse momento, mas assustou o mundo inteiro. Até gente como nós que nem moramos próximo. Até gente como nós que não tinha um parente lá. Não sei se alguém tinha, mas eu não tinha. Alguém que não tinha um amigo lá, mas abalou as nações da terra porque começou a se criar meios para se proteger o mundo disso. Aí começou a se criar ferramentas, começou a se descobrir novas informações que hoje são utilizadas para que num acontecimento como esse, pessoas pudessem ser futuramente protegidas. Quem protege de verdade a gente, querido? O que você sabe não pode machucar você. Isso é claro. Porque você já sabe. Agora, aquilo que você não sabe, é isso que vai machucar você. E é por isso que nós temos o medo do desconhecido. Será que isso é saudável? Será que isso é bíblico? Será que como servo de Deus eu posso andar nessa corda bamba com medo do amanhã, o que vai dizer sobre o coronavírus ou o próximo? Porque, irmãos, me perdoe, não é o primeiro nem o último acontecimento.
virão muitos outros. Quem está me entendendo aí, pode dizer amém. Nós não estamos profetizando o mal, não. Eu estou dizendo que existe uma realidade ao nosso redor. A diferença é que você já vive a sua batalha interna há muito tempo, e essa agora é coletiva. A diferença é que alguns vão se esquecer dos problemas que têm e vão cuidar agora de um problema coletivo. A diferença é que as nações estão se unindo numa só condição, aonde você precisa compreender que existe a incapacidade de prever o futuro. Fale comigo, a incapacidade de prever o futuro. Isso é tão tremendo que mostra para mim e para você o quanto pequeno nós somos. O quanto uma situação pode quebrar toda a estrutura da vida. Nós vivemos em rotinas, irmãos. Nós repetimos a segunda, a terça, não está acontecendo, então ora aí a Deus. E aí vai, né? A gente começa a programar nossa vida achando que nada vai fugir o controle. O dinheiro entra, a gente paga essa conta, organiza tudo, tem que ser do jeito que a gente espera. De repente vem uma circunstância que quebra ricos, pobres, todo mundo começa a ter um pânico sobre o que está acontecendo, porque o indivíduo que tem lá 1 milhão de dólares, de euros, não mudou nada. Ele começa a perceber que o dinheiro dele não vai resolver o problema dele. O indivíduo que talvez vive do salário mínimo vai perceber também que ele foi atingido do mesmo jeito. O que nós vamos vendo aqui, querida, é que a gente não tem capacidade de prever o futuro. Você sabe com muita precisão o dia do teu nascimento. Alguns de nós, a mãe até deu uma força e disse o seguinte: o dia do seu aniversário, como foi do Zac esses dias, o Zac estava todo animado sábado de manhã. A senhora falou: você nasceu 6 horas da tarde, meu filho. Essa hora você não estava ainda nesse mundo aqui, você estava dentro da minha barriga. Aí ele falou: mãe, já estou comemorando assim mesmo, né? Porque ele gosta de festa, né? Quase que estragou a alegria do menino, porque ele falou: peraí, só depois das 6 que eu nasci, né? Então a gente sabe o dia, a gente sabe a hora, tem até foto desse dia. Mas nenhum de nós sabe o dia que vai morrer. Porque a gente tem a noção do que passou, mas a gente não sabe nada do futuro. O certidão de óbito, querido, já é outra história. De nascimento está aí na tua mão, está na sua gaveta, na sua casa. Mas a gente não sabe o futuro. Agora, por que eu vou ter medo do que eu não conheço? Eu só tenho medo do que eu não conheço quando aquilo que eu não conheço não está na mão daquele que é o Senhor e Salvador da minha vida. Aquele que mandou o anjo e falou: eu mando o anjo na tua frente e ele vai abrir o caminho. Porque eu mando o anjo não é porque você é bom. Eu mando o anjo é para que ele conclua aquilo que eu falei vai acontecer na tua história e vai acontecer na tua vida. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus. A gente não prevê o futuro. Você vê que na economia, a gente vê aqui os experts, especialistas, que produzem projeções dos déficits que vão acontecer na Previdência Social daqui a 30 anos. Irmão, isso causa um pânico no Brasil, causa um pânico. Aí você descobre que o que eles estão falando pode fazer sentido. É racional, é matemático. Só que não tem nenhuma noção de que isso é verdadeiro. Porque não dá para prever nem a próxima estação, querido. Não está dando nem para prever o mês de abril. 14 meses, em 14 dias, alguns até mais, daqui a 9 meses vai nascer bastante criança. Não, isso eu já sei, né? Já dá para prever, né? Que vai acontecer. Agora o que acontece é que tem coisas que não dá para prever. Que significa o quê? Que às vezes eu junto um dinheiro e falo assim: eu estou tranquilo. Não, se eu estou tranquilo, se eu sou dizimista. Você juntar dinheiro pode mudar uma moeda, botar um zero a mais lá, teu 100 mil não vira nem 10, não vira nem 1000. E você, ó, como há muito tempo atrás, na época do Collor, eu morava no Mato Grosso. De repente chegou a notícia que ele deixou R$50 na conta de cada pessoa. Um fazendeiro dos mais ricos de Barra do Bugres amanheceu enforcado. Ele se suicidou, ele era milionário. Ele tinha cabeça e cabeça, ele entrou em pânico. Porque todas as contas dele tinham R$50. Porque ele acreditava no dinheiro dele. Ele acreditava naquilo que ele possuía. Mas um dia alguém tirou dele, ele foi e se matou. Porque a gente não entende, o ser humano não compreende, querido, que quem guarda você é o Senhor. Eu queria tanto que você tivesse mais fé para falar isso. E em todas as áreas da sua vida. É aquele que cuida e guarda o teu caminho. Como disse, eu não vou ser imprudente, mas eu preciso caminhar na minha fé. Eu preciso crer naquilo que a palavra me garante. O que é surpreendente é a magnitude desses erros de previsões que tem na economia, na área social, na política. E os indivíduos continuam petulantes como são.
Porque eles não estão entendendo que eles não têm o domínio, eles podem fazer conta matemática, mas quem mexe a natureza, um tsunami, qualquer coisa que acontece, muda tudo no mundo inteiro. O mundo globalizado, então, querido, mudou tudo. Se acontecesse algo na China, até chegar aqui, nem chegava, porque ia morrer no navio. Vírus não chegava, agora chega tudo rápido, alguém pega um avião e já traz. O mundo globalizado comunica tudo ao mesmo tempo. Então a gente está chegando ao final dos tempos. E eu quero dizer uma coisa para você. Você tem que compreender que a sua vida tem que estar mais firme com o Senhor. Você precisa caminhar mais próximo do Senhor. É interessante que nessa questão daquilo que não sabemos, é que a estratégia para os descobridores e empreendedores é contar menos com planejamento estruturado. É tão interessante que parece uma antítese isso aqui, uma coisa ao contrário. Porque normalmente nós estudamos para planejar. Eu sou dono de uma frase que diz: quem se adianta, governa. Mas o que eu quero dizer para você, que o que vai fazer, o que faz diferença nesse mundo hoje, nesse mundo de empreendedorismo, é exatamente contar menos com o planejado. Porque é exatamente quando ele entra nesse inesperado. É exatamente no meio de crises como essa que vão aparecer chances e portais que vão se abrir. E não pense em dinheiro, pense em vidas. Porque muita gente da tua casa vai bater na tua porta e vai dizer: ora por mim, porque eu preciso desse Deus teu, porque eu não consigo dormir, eu não consigo ter paz. E você vai dizer: eu vou dar paz a você, não o mundo dá. A paz que Cristo vai lhe dar é uma paz que excede todo entendimento. Ah, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. Agora, o que fazer diante do cenário que estamos vivendo? Literalmente, flutuando à mercê do desconhecido. A gente está, querido. A notícia que chegou essa semana, creio que isso é real, é que tinha que ser de lá, né? Os cientistas de Israel já descobriram a vacina. Tinha que ser de lá, né, irmãos? E próximo, máximo em maio, estão espalhando pelo mundo. Mas independente disso, querido, a gente está flutuando à mercê do desconhecido. Como eu disse na minha oração, um vírus que atravessou oceanos, florestas, continentes, e ninguém controla. Ninguém controla esse endemoniado, né? Porque não é um demônio esse negócio, né? Aí você não entende como isso pode abalar o mundo. Por quê? Porque é desconhecido, irmãos. Eu não vou entrar aqui em estatística, porque está ouvindo o dia inteiro, inclusive algumas erradas. A internet hoje ela promove uma bagunça. Mas eu e você sabemos que tem enfermidades que matam muito mais do que o coronavírus. Você já sabe disso. Que já matou hoje de manhã muito mais gente no mundo do que o coronavírus está matando. Mas a grande questão não é essa, a questão é desconhecida, é o cisne preto. É a girafa branca, não estou gostando. Até então eu estava feliz porque não tinha cisne preto, mas agora tem um, quer dizer, atrapalhou minha mente. Só que muitas coisas novas vão surgir na tua vida. E você tem que entender que o desconhecido para você não significa que não exista. O mundo espiritual é invisível, mas ele é tão real que o dia que você entender, vencer os obstáculos da tua vida. E você não vai sair de casa nenhum momento sem orar ao Senhor e proteger a tua vida e colocar a bênção de Deus, orando o Salmo 91, dizendo que o Senhor é aquele que guarda você no esconderijo do Altíssimo. Então situações como essa, querido, no mínimo sensibiliza a gente. No mínimo acorda a gente. Só que aí que entra uma questão importante. Fale comigo assim, o que aprendemos? Mas de verdade, eu não estou subestimando o momento, mas ele vai passar. A grande questão, seja um momento tão coletivo e mundial, seja aquele momento que você vive na tua casa. A descoberta de uma doença aqui dentro da família. Ninguém está sabendo, ninguém está vivendo, mas você está vivendo. E ele vai passar também. Mas a grande questão, a pergunta áurea para mim sempre na minha vida, querida, é o que aprendemos com isso? Deixa eu te contar qual a tendência mundial quanto a isso aí. Por exemplo, quando houve a Grande Guerra, os franceses, para se proteger dos alemães, eles construíram a chamada linha Maginot. A linha Maginot, querida, é interessante, que são muros que eles fizeram, com projeções, inclusive, de fazer quase que uma estrutura de comércios, chamada linha Maginot. Essa linha feita pelos franceses foi, sabe o quê? Baseada num princípio. Eles conseguiram captar todas as áreas que os alemães entraram com facilidade. Eles viram toda a estratégia dos alemães que eles entraram com facilidade. Sabe o que fizeram? Fizeram uma muralha nesses lugares. Fizeram a linha Maginot. Eles criaram uma proteção. Só que aí veio o Hitler, sabe o que ele fez? Ele deu a volta e passou na parte que não tinha muro e entrou e fez a festa dele. Porque o ser humano é muito óbvio.
Ele só se protege daquilo que ele agora conhece, mas ele não está entendendo que aquilo é só uma metáfora para o futuro. Então eles criaram uma proteção do óbvio. É como está acontecendo agora, o coronavírus. Alguém vai arrumar vacina disso, até resolver o problema do mundo, não vai resolver, querido. O problema do ser humano só se resolve quando o ser humano tiver um encontro com Deus. Porque não tem como você criar situações objetivas. Eu quero te mostrar isso porque a rota da invasão foi exatamente no lugar que eles criaram essa linha e depois nada mudou. Deixa eu te dar uma outra estatística. Irmãos, os grandes estudiosos sobre a religião, pesquisadores da religião nos Estados Unidos, eles chegaram a uma conclusão absurda. Que depois do 11 de setembro, do acontecimento que houve 11 de setembro, no primeiro mês após, as igrejas aumentaram em 42% de frequência. Peraí, você não está entendendo. Um local que tinha 100 pessoas tinha 140, um local que tinha 1.000 pessoas foi para 1.400. Em um mês. Você sabe o que é um culto? Domingo, o pastor chega no outro domingo, depois do acontecimento do 11 de setembro, ele levar um susto. Porque os parentes teus vêm, nem todo mundo, você nem convidou, aquele que você convidou um ano atrás, ele fala, onde que é a igreja? Onde que vai? 42% dos americanos, das igrejas, aumentaram porque os americanos entraram em pânico do que aconteceu. Aí criaram a linha Marginal de novo. O que eles fizeram? Eles começaram a criar um padrão para resolver o problema do 11 de setembro. Então agora eu viajo de avião muito, você chega, está lá, está trancado. Você não tem como visitar mais o piloto, fazer aquela fezinha, ficar olhando lá o que antigamente você tinha, né? Se você é um passageiro VIP, o cara te leva lá, você quer ver a cabine? Não vê nada, o indivíduo está fechado, trancado, é blindado. Eles mudaram. Todo voo internacional tem um agente disfarçado. Ele viaja sendo do nosso lado, você nem sabe. Mas ele é um agente que viaja em todos os aviões. Ele fica paisana. Por quê? Porque o 11 de setembro mudou a cultura, mudou a regra. Mas resolveu o problema? Não resolveu. Porque alguém vai criar uma coisa nova que ainda ninguém sabe, desculpa, mas é assim o ser humano, e vai criar uma nova catástrofe, e depois vamos criar uma nova linha marginal, e vamos dizer, vamos resolver o problema. Então perceba uma coisa, por que as pessoas foram para o culto na América por 3 meses, lotou as igrejas? Porque sabe o que aconteceu, pastor Rodrigo? Depois de 3 meses, esse pessoal vazou de novo. Voltou a beber, voltou para suas raves, voltou para a sua vida, voltou para o seu adultério e voltou para tudo que tinha que fazer. Porque são regidos pelo medo. É um povo que está esperando a próxima tragédia. Aí você vai entender Sodoma e Gomorra. Você vai entender as catástrofes mundiais. Mas é Deus que está pesando a mão? Não, irmão. É Deus tirando a mão. Porque Deus não precisa pesar. Deus só tira. Se Ele tirar a mão, ai da gente. Na verdade, Deus está com a mão onde muitos estão vivendo da misericórdia da tua oração. Já te expliquei isso aqui na igreja. Só que fatos como esse, eu não sou o pregador do caos e vou usar isso para evangelizar você, não. Porque a minha pregação não é pregação do medo. Mas eu não posso subestimar que esse é um tempo que muitas pessoas vão correr e vão vir para a igreja. Vão lá para a sua célula, vão pedir oração para você. Mas a grande questão é daqui a 3 meses, vão esquecer do corona de novo, vão viver a sua vida, vão ir para o inferno, vai morrer um monte de gente sem Deus. E aonde que mudança foi? Então o que eu aprendi com isso? Fala para o teu irmão aí, o que eu aprendi com isso? Irmãos, alguma coisa a gente vai aprender com toda essa situação. Alguma coisa a gente vai mudar na nossa vida. Se essas pessoas vão vir e ir, eu não sei. Mas muitos vão vir e ficar, amém, querido? Seja pelo medo, não importa. Eu quando aceitei Jesus, na primeira vez, após teve a segunda, acho que teve, mas a primeira foi por medo de ir para o inferno. Porque o pregador começou a falar tanto do inferno que eu logo fui para frente, falei, não quero esse treco para a minha vida não. Eu não sou um pregador que bota o medo do inferno, mas de vez em quando é bom. Um dia um pastor falou para mim assim, apóstolo, você faz uma campanha na tua igreja que você vai ver o que vai acontecer. Eu falei, o quê? Prega 2, 3 semanas só sobre o inferno. Eu falei, já fiz. Não sei se você lembra. Eu comecei a falar do irmão, lotou, teve um dia que tinha gente até... Mas o que tem que entender é que nós como igreja, nas próximas semanas, eu não sei o que vai acontecer. Essa é a grande questão. Mas eu sei que nós vamos aprender alguma coisa com isso. E nós vamos nos posicionar para sermos como coluna para aqueles que estão desesperados. Melhora essa cara aí, olha para mim com essa cara de coronavírus na hora, com a cara boa. Você está com a cara que parece que já pegou você. Não pegou não, em nome de Jesus. Praga alguma chega na tua tenda aí.
Mas você vai ser essa coluna, querido, que vai entender que esse processo, se ele vai demorar X ou Y tempo, não importa. Nós vamos ser mais fortes quando terminar esse momento. A tua casa vai ser mais forte, a tua fé vai ser mais forte, a tua fidelidade vai ser mais forte. E você está pronto para entender esse cenário, que não é o último, nem o primeiro, não é o primeiro nem o último, mas que você, como servo de Deus, caminha numa convicção: Cristo, Ele é o meu Senhor. Dá outra salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Você sabia de uma coisa, querido? Só alcança livramento quem ousa. Você pode falar comigo? Só alcança livramento quem ousa. Eu fico me lembrando da história daquela mulher do fluxo de sangue. Na Bíblia está lotado de textos, no Novo Testamento, de pessoas que não podiam se aproximar de multidão. Ele tinha um coronavírus da época, a mulher do fluxo de sangue, o leproso e aí por diante. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que era uma mulher rica. Ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha na vida dela para poder se curar. Ela gastou com os melhores médicos. Ela gastou tanto dinheiro que ela foi viver à margem da sociedade. E ela dizia: se Cristo passar por aqui, eu serei curada. O dia que ela foi em direção a Jesus, ela não teve resistência física, porque a doença dela abria caminho. Você sabe disso. O indivíduo que via ela passando, opa, imunda não toca. Mas ela teve resistência verbal, que às vezes é pior do que a física. Você às vezes não tem uma resistência de ninguém segurando você, mas pior é quando alguém está liberando palavra de confissão contrária o tempo todo, dizendo: não vai dar certo, você não vai conseguir, você não pode, você não merece. Então ela sofreu a resistência pior que existe. Porque alguém te segurar é um sentimento, mas alguém liberar uma palavra te mata. Mas essa mulher permaneceu firme. Os irmãos se lembram que ela tocou na ponta da orla da veste de Jesus. Eu tenho um quadro na minha casa, eu vou tirar uma foto dele à noite, eu vou projetar aqui. Você vai, apóstolo, mas eu não estou aqui à noite. Aí tu vê online. É lindo aquele quadro. Todos os dias eu desço para tomar meu café, está lá aquele quadro na minha frente. É uma projeção tremenda, porque ela consegue, no meio da multidão, tocar a ponta da orla de Jesus. Mas tem uma perspectiva que eu quero te ensinar. A visão daquela mulher, a atitude que aquela mulher tem, ela tem a ver com um ponto que acontece no Antigo Testamento. Você vai abrir comigo em Josué 20, versículo 3. Olha que coisa fantástica. Abre o texto aí. Josué capítulo 20, versículo 3. Bebe bastante água, tá, irmão, esses dias aí. Você já achou o texto? Olha, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer. Para que vos sirvam de refúgio contra o quê? O vingador do... Como é que é o termo do indivíduo? Vingador do sangue. Guarde bem essa palavra. O vingador do sangue. Quem que é essa pessoa? É uma pessoa que um parente dele, um amigo dele, um ente querido, foi assassinado por outro. Só que morreu, necessariamente não é nem um homicídio aqui nesse sentido. Ele morreu não de algo intencional. Por exemplo, alguém pode ser atropelado e morrer, mas quem atropelou não queria matar. Alguém pode provocar um acidente e matar alguém. Só que no Antigo Testamento, como é olho por olho, dente por dente, o que acontecia? Matou, morre. Esse indivíduo que matou alguém sem intenção, se ele não tivesse a fuga para a cidade de refúgio, olhe para mim, para a cidade de refúgio, ele podia ser morto por aquele chamado vingador do sangue. O vingador do sangue vinha com faca, vinha com pedra, vinha com fogo. E se ele matasse aquele indivíduo em praça pública, o vingador não era preso. Por quê? Ele está dizendo: eu estou matando ele porque ele matou meu filho, ele matou meu amigo, ele atropelou meu amigo, eu vou matar ele agora aqui. Acabou. Só que só tinha uma solução. O que cometeu o crime corria para onde? Para a cidade de refúgio. A cidade de refúgio ficava a meio-dia de viagem de todas as cidades, eram 7. Então, Volta Redonda, como é que seria uma cidade de refúgio? Uma cidade próxima daqui, andando a pé, meio-dia de viagem, 4, 5 horas de viagem, não pego o 12 horas de viagem não, meio-dia no caso de claridade. Então, eu ia ter como correr, como andar em direção à cidade de refúgio. Quando eu fugisse para a cidade de refúgio, o vingador do sangue estaria vindo atrás de mim. Por quê? Olha o que diz o capítulo 20, Josué, versículo 9. Preste atenção. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel.
e para o estrangeiro que habita entre eles, para que se refugiasse nela todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Então ele correria até lá, e ele se protegendo. Mas eu, por exemplo, eu sou esse homicida, eu estou correndo, o vingador do sangue está a 500 metros de mim, e eu estou fugindo. Só que a cidade refúgio, preste atenção, havia anciãos que ficavam à porta. Esses anciãos faziam o caminho, eles trilhavam aquele caminho sempre. Sabe para quê? Para limpar o caminho, para não ter obstáculo. Para aquele que está correndo não tenha dificuldade de chegar no lugar do refúgio dele. Então os anciãos faziam questão de cuidar do caminho, criando pontes, criando caminhos, para que a fuga fosse perfeita. Até o menos conhecedor chegaria até lá. Tem um texto de Isaías que fala sobre isso. Que aquele que nem conhece o caminho vai achar um caminho claro, objetivo, que é a cidade de refúgio. Se eu cheguei na cidade de refúgio, não entrei, mas eu coloquei a mão no muro da cidade. Preste atenção. E o vingador está a 10 metros de mim para me matar. Ele pode me matar? Não. Acabou. Ele não pode me tocar. Ele não pode me matar. Ele não pode me condenar. Porque eu fiz o caminho e entrei no meu refúgio. Aí nesse período ele vai ficar lá dentro. O vingador vai ficar ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai cansar de esperar. Porque ali dentro ele vai morar, ele vai viver. E ele só vai sair de lá. Olha o que diz o versículo 6. Olhe bem. Capítulo 20 de Josué. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Ele vai morar nessa cidade, querido, o tempo que o sumo sacerdote viver. Agora, se o sacerdote tiver muita saúde, você sabe que dentro dessa cidade tinha muita gente orando para o sacerdote morrer, né? Esse povo queria que o pastor morresse. Você sabe que a gente não vive nesse tempo, mas tem gente que faz oração ainda, né? Eu não sei que ódio é esse que alguma pessoa que sai da igreja encontra depois que sai. Há dias atrás alguém dizendo, apóstolo, a pessoa saiu daqui e falou tão mal do senhor, mal da igreja, mal. Eu falei, mas quem? Aí eu falei, como? Porque alguns parece que literalmente eles querem que a casa caia, né? Mas olhe para mim, voltando aqui ao assunto. Ele só podia voltar quando o sumo sacerdote vigente morresse. Até então ele mora ali, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas quando morreu, ele pode voltar para a família dele. E se o vingador do sangue encontrar ele na rua, pode matar? Não mais, porque ele estava protegido. Aí eu digo a você uma coisa fantástica, querido. Por que esse lugar representa a história que eu lhe contei? Porque quando aquela mulher tocou na orla de Jesus, Jesus foi a cidade refúgio dela. Naquele momento, ninguém podia acusá-la de mais nada, porque o poder de Deus veio sobre ela, ela foi perdoada, ela foi curada, ela foi liberada, porque ela tocou no muro, ela tocou na orla, ela tocou só na ponta, ela estava fazendo algo profético. Cristo, querido, é a nossa cidade refúgio. Nós não precisamos fugir para uma estrutura, nós fugimos para Ele, e Ele é o nosso sumo sacerdote. E a notícia que eu tenho para te dar é que Ele já morreu na cruz do Calvário, então você está livre do seu cativeiro, porque Ele já morreu, o nosso sumo sacerdote já morreu. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. E por último, querido, fala para o teu irmão, saia da caixa. Ah, querido, Romanos 7, 23 a 25, eu preciso ler esses textos com você. Quem está recebendo essa palavra? Não tenha medo do desconhecido não, querido. Do cisne negro, da girafa branca e de outros ou outras tragédias como 11 de setembro, tsunami 2004, porque na verdade o que guarda você é o Senhor. Mas aprenda com Paulo, apóstolo Paulo em Romanos 7, 23, mas vejo que meus membros, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amado, quando forças opostas lutam dentro da sua mente, entenda que o que ou quem controla a sua mente, controla você. Que ou quem
controla a sua mente, controla você. Hoje o assunto mais no auge, volto a dizer, é o coronavírus. Não tem como negar essa informação. Você vai chegar em casa, qualquer acionamento de internet, televisão, vai ser o assunto vigente. O que você precisa entender? É que o medo tem sido a grande ferramenta que o diabo tem paralisado as pessoas. E hoje o coronavírus não paralisa, o que paralisa é o medo, é o pânico. Acredite que estou falando para você. E por isso muitas pessoas não compreendem o apóstolo Paulo quando fala que ele não está cabendo dentro dele mesmo. Que ele está numa caixa chamada carne, que está limitando a mente dele. Porque ele quer pensar nas coisas de Cristo, mas o pecado, a carne, aquela caixa, está prendendo ele dentro de uma mentalidade fechada. Eu estava falando hoje lá em casa, porque o nosso filho Zac, dos 4, é o que tem a mais habilidade da fala. Ele realmente herdou da mãe esse negócio. Então, ele acorda falando e dorme falando. Aí eu falei, meu filho, você sabe que o cérebro é distribuído em 2 partes, o interno e o externo. O interno é pensamento. Agora, qual que é a parte externa do cérebro? É a boca. Mas isso não é só uma conclusão humana, isso é no hebraico. É a parte que mais se comunica, é a parte, na verdade, tem a ligação com o seu cérebro, que é a boca. Quando você fala, o teu cérebro se torna real. E quando você está calado, ninguém sabe que está aí dentro. Você abriu a tua boca, todo mundo reconhece que está aí dentro. E eu estava dizendo para ele, meu filho, fala menos um pouquinho, né? Uma brincadeira, ele é uma paixão lá em casa e segura a onda, porque os 3 estão fora e um vale por 3, né? Então ele fica ali o tempo todo nos consolidando. Mas sabe uma coisa, querido? As palavras são a voz do coração. Vamos repetir? As palavras são a voz do coração. Então, a sua boca, ela vai sempre expressar o que está aí dentro. É a parte externa do teu cérebro. Então, irmão, de novo eu vou te dizer uma coisa. Guarde a sua boca, irmão. Porque é exatamente aí que vem as falências. É exatamente aí que vem as destruições, as separações, as angústias, a ansiedade. Tudo mais que você não dentro já. Tem um pensamento dentro de você. Por isso você não busca Deus fora, você busca Deus dentro. Porque Ele já soprou dentro de você. Existe uma palavra no Antigo Testamento que é ligada ao pneuma, que é ruab. Não é o ruach, é o ruab, quer dizer ar em movimento. Ar em movimento significa que, olha bem essa frase, você vai ter acesso a ela. Esse poder vindo do Espírito Santo planta dentro de você um desejo de sair de onde você está indo, para que você possa ir onde Deus quer que você vá. Então esse ruach, ou ruab, aliás, esse ar em movimento, ele sopra o tempo todo te tirando da caixa. Ele quer tirar da carne, ele quer tirar da mente fechada, ele quer te levar a um novo ambiente da tua vida. Está dando para entender ou não? Ele sopra o tempo todo, ele se movimenta dentro de você, querendo arrancar você da limitação, desse mundo fechado. Nesses próximos dias você precisa estar dentro desse ambiente de Deus. Você tem que ter palavra de Deus, você precisa crer no Deus, você precisa estar guardado em Deus. Então você tem que entender, querido, que esse poder está tirando você da caixa, está dizendo, eu não posso ficar dentro dessa caixa de carne, eu não posso ficar limitado nessa caixa de carne. A tendência natural, querido, é você ter aquela noção, aí vai denunciar agora a tua idade. Você lembra do filme ET? Um dos brinquedos mais interessantes lá na Disney é esse aí. É simples, uma bicicletinha que tu sobe e fica andando pelos lugares. Você sabe o que ele queria? Minha casa. Porque por mais bem recebido, estou falando grego para alguns, à noite eu vou ter que pensar em outro filme. A faixa etária da noite muda um pouquinho. É Star Wars. Desculpa, tá, gente? É um 51 falando aqui, uns 51 anos falando. Mas esse filme foi de 82. Está tão antigo assim? Tá, né, Cleusa? 82. Mas para quem não sabe, eu vou te explicar. É um ET que foi muito bem recebido aqui na Terra. Ele foi muito bem alojado aqui na Terra. Ele foi amado. Mas sabe o que aconteceu? Ele queria voltar minha casa. Ele queria voltar para a casa dele. Assim é o que está dentro de você, querido. Você está até se dando bem aqui, está ganhando dinheiro, fez amizade, casou. Irmão, mas entenda uma coisa, essa aqui não é a tua casa, irmão. É porque a nossa mente é engraçada. A gente tá, não, apóstolo, eu não falo dessas coisas não, que eu não quero nem que Jesus volte agora, eu quero casar primeiro. Tem gente que fala isso comigo. Mexi aí, né? Não, eu quero ter filho primeiro, eu quero não sei o quê. Irmão, porque a gente perdeu a noção do Maranata.
O Maranata, ó, vem Jesus. A gente não está entendendo que está lá, querida, é o lugar mais tremendo da história da nossa vida, da nossa existência, da eternidade. Só que essa alma, que esse espírito está dentro de você, está batendo nessa caixa de carne. Só que enquanto você não volta para lá, porque o espírito volta para onde, irmão? Depois você morre. Volta para Deus, só que é enterrado e vira pó. Agora o espírito, que é você mesmo, volta para Ele. E é o lugar que Deus te trouxe. Então você tem saudade do que você nunca teve. Você tem saudade do que nunca viveu. Você tem saudade de algo que Deus soprou dentro de você. E dentro da gente a gente tem uma paz quando fala do poder de Deus, da presença dEle. É como se o céu ficasse um pouquinho dentro de você. Quem está entendendo o que eu estou falando? E você tem uma convicção de Deus. Então, amado, sai dessa caixa. Deixa esse poder de Deus se mover. E viva fora dessa carnalidade humana, de ansiedade, de angústia, de depressão. Sai desse negócio, creia que com corona, sem corona, o que vier, Deus é com você, Deus é com você, Deus é com tua casa, Deus é com tua vida. Pode dar salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus. Se ponha de pé nesse momento, querido, eu quero orar por você. Quem recebe essa palavra? O medo do que? Qual que é o tema da palavra? O medo do que? Desconhecemos. Não tenha medo do que você não sabe ainda. Eu não sei o meu dia de amanhã, mas eu sei que o anjo do Senhor, ele já está na minha frente, guiando o meu caminho. Deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim. Eu ia ler os textos, mas eu quero aproveitar o tempo agora para a gente orar. Quando o povo de Israel, querido, ficou durante 400 anos no Egito, eles precisaram sair numa madrugada da Páscoa. Aliás, se prepare para a nossa Páscoa esse ano, hein? Meu Deus, precisa, a gente faz vários cultos, né? Olha bem, naquela noite que eles saíram, Deus fez uma promessa para eles. Eu vou mandar o anjo ir à sua frente de vocês, para guiar o caminho de vocês, no futuro de vocês. Só que esse anjo, querido, ele ficou escondido entre as nuvens. Ele ficou escondido na coluna de fogo. Ele ficou escondido na coluna de nuvem. Ele ficou escondido de um jeito que o povo não via. Só que quando chegou lá em Josué, quando ele tem uma experiência tremenda, que Moisés já não estava mais com eles, Josué 5, 13 a 15, não precisa abrir o texto não. Você vai ver que Josué estava de pé, mas pode projetar o texto. De pé, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e lhe disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Depois continua a conversa. Irmãos, esse anjo aqui, por 40 anos, esteve com o povo sem eles verem ele. Ele estava no meio da coluna, no meio da nuvem, na travessia do Mar Vermelho. Diz a palavra que esse anjo foi para trás, está claramente lá. Só que quando Moisés se vai, o povo atravessa, eles estão para poder ver a primeira muralha da cidade cair, que era de Jericó, o anjo se materializa. E ele diz, acabo de chegar. Porque na verdade, ele se tornou visível para Josué. Era um homem, um soldado, com uma espada na mão. E esse era o anjo que por 40 anos Deus falou, eu mando ele na frente de vocês, para que a minha promessa se cumpra na vida de vocês. Só que quando eles atravessaram a promessa, é como se o trabalho dele tivesse terminado, aquela etapa, porque é a mudança de anjo, tá, irmão? Isso é uma pregação para outro dia. Então aquele que chega ali diz, agora, eu estou visivelmente para você, Josué. Eu sou um soldado do céu que desci para te ajudar. Eu sou um guerreiro de Deus que foi levantado hoje para poder conduzir você nessa próxima etapa. Irmãos, Ele sempre está com você. Você pode dizer, eu não estou vendo, mas Ele sempre está com você. Mas a Josué, ele se materializou por quê? Porque eles haviam passado uma etapa. Irmãos, sempre houveram as dificuldades, e elas sempre virão. A grande questão é quem, aonde está a minha vida? Em que eu estou pautando a minha vida? Por isso hoje, querido, eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar como sacerdote sobre a vida de vocês. Aqueles que estão na internet, as nossas igrejas espalhadas. Eu quero abençoar o meu rebanho que Deus me entregou. Eu quero orar por cada família, aqui dentro ou fora daqui, para que a bênção do Senhor
permaneça sobre você. Praga alguma chegará à sua tenda. Eu quero ler esses demônios que atuavam no deserto, no meio do povo de Israel. O nome deles mudou. O nome deles mudou por causa do idioma, mas a regência é a mesma. O Salmo 91 abre um caminho para nós. Eu vou orar fechando a brecha sobre cada um deles. Você vai pensar em você, seus filhos, a tua família. Nos próximos dias, pode ser que terão dias, eu não estou profetizando nada aqui, mas talvez a gente possa até não reunir aqui. Tomara que não aconteça isso. Mas se acontecer, eu vou estar aqui online, você vai estar na tua casa. Eu vou estar liberando sala na tua casa, na tua célula, a bênção de Deus sobre a tua vida. Não se precipite, mas tem domingo que vem tem culto domingo que vem, tem amanhã, tem quarto, todo dia. Mas se eu precisar decidir, você vai saber. Mas hoje, aqui, eu quero te abençoar para os próximos dias. Porque eu acredito que Deus me deu um rebanho para apacentar. Eu preciso abrir o seu entendimento. Eu preciso te ensinar a esse respeito. Eu não estou subestimando as batalhas que virão. Eu estou só colocando você no teu lugar. Sai dessa caixa da carne aí, querido. E volta para o lugar que Deus realmente tem para você. Tem um movimento o tempo todo soprando dentro de você. Porque é um ar em movimento. Ele está tirando você. E você puxa, não puxa não. Sai dessa caixa de limitações aí. Em nome de Jesus. Amado, o Salmo 91 de 1 a 12 vai mostrar para nós cada uma das ações demoníacas. Eu vou ler, você pode ficar com o olho aberto, não tem problema, se quiser fechar, fecha, e você vai receber aí. E depois eu faço a oração final. Um dos demônios que atuam, querido, no Antigo Testamento, e que hoje atuam com outro nome, chamado laço do passarinheiro. Ele é conhecido como laço do caçador traiçoeiro em hebraico. Laço do caçador, malcodet, instrumento de captura, ele causa armadilha. A palavra é usada quando homens iam capturando em cidades despojos, até mesmo reinos. Significa que todo tipo de instrumento de captura. Agora perceba bem, é chamado como armadilha de um caçador. Só que caçador é específico, não caça o que não come. Ele caça a sua presa e faz a cadeia alimentar, ou seja, ele caça só o que ele consome. Esse demônio, querido, ele atua com medo. Mas ele atua segurando pessoas. Ele paralisa pessoas. É um laço do passarinheiro. E eu declaro em nome de Jesus que essa primeira ação de demônio não encontrará nenhuma morada dentro de você, na tua casa, na tua família, na tua geração, nas tuas finanças. Em nome de Jesus, eu declaro o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Eu lhe protejo agora a partir dessa palavra. O laço do passarinheiro não virá sobre você. O segundo é a peste perniciosa. Peste que assola tenebrosamente em hebraico. Olha como ele é chamado: veneno mortal, praga mortal, ameaça de destruição pela Septuaginta, causa necrose no corpo, nas células, veneno das calamidades, praga que ronda na escuridão. Esse demônio, querido, é uma peste. É uma peste. E ele vai se reinventando de tempo em tempo. Mas é uma peste. Deus já disse lá no deserto: o meu anjo vai na tua frente, e a peste perniciosa não vai entrar sobre você, não chegará à tua tenda. E eu profetizo sobre você: a peste perniciosa não virá sobre você. Esse demônio, aqueles que estão me vendo na internet, cada um que está vendo essa gravação, eu profetizo em cada uma de nossas igrejas. Eu declaro em nome de Jesus: você não será tomado pelo medo, porque a peste não chegará sobre você. O terceiro se chama terror noturno. Terror noturno, conhecido como terror que campeia durante a noite. Ele trabalha de noite, querido. Ele rouba o teu sono. Ele provoca uma ansiedade. Ele tira a sua produção, porque você dorme mal, fica doente, você não produz, você não prospera. Ele é chamado como pavor da noite. A ação principal desse demônio se chama paralisia. Ele paralisa o indivíduo. Ele é o terror da noite. Mas esse terror da noite vai lá para o cafundó do Judas. Aqui não. Na sua casa não. Na casa daqueles que buscam a presença não. Há uma liberação de Deus sobre a tua vida. Eu declaro: o terror noturno não virá sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus é o guardião da sua palavra. Ele diz: eis que envio o meu anjo. O meu anjo vai na tua frente. Nenhum terror noturno virá. O quarto,
Ele é conhecido como flecha que busca o seu alvo durante o dia em hebraico. É a flecha que voa de dia, flecha que tem o seu nome. É conhecido como Rofesh, seta que voa o tempo todo durante o dia para tentar te pegar. Ele usa pessoas lançando uma palavra de incredulidade. Ele usa pessoas para arrancar você da comunhão da igreja. É uma seta, uma notícia na televisão, uma notícia na internet. É uma seta que entra na tua mente, rouba a tua paz, tira a tua alegria. Mas eu declaro, aqui não, aqui não. Não encontrará o teu nome, não encontrará o teu nome, não achará você, porque o seu nome, a sua vida está com o sangue do Cordeiro. É um míssil que não vai te atingir, porque não vai atingir você, porque a bênção está sobre você, em nome de Jesus. O quinto é peste que se propaga nas trevas. Peste que se propaga nas trevas, peste que se move sorrateiramente nas trevas. Ele é conhecido como peste no sentido de destruição. A palavra hebraica para ele é debar, é exatamente lugar sem palavra, lugar sem sentido, lugar destruído. Olhe bem, há uma ação desse demônio, querido, em nosso tempo. O nome dele é outro, mas a regência é a mesma. E por isso eu declaro essa peste que propaga nas trevas, que se move sorrateiramente, ou enquanto você dorme, ou enquanto você não dorme, mas pela noite, pela escuridão. Ele vem trazendo confusão na tua mente. Ele também tem o nome de Nosferatus. Ele atua na mente, ele rouba de você o conhecimento da vontade e da palavra de Deus. Eu repreendo esse demônio agora. Eu repreendo essa seta em nome de Jesus. Repreendo em nome de Jesus essa peste que se propaga nas trevas. Eu lhe repreendo com o sangue do Cordeiro. Eu lhe repreendo. E o sexto é mortandade que assola. Que horas? Eu esperei agora, porque eu preciso ser na hora. Amado, aqui não é metáfora, não é poesia. Meio-dia é meio-dia. Meio-dia é meio-dia. Quando Jesus morreu, houve escuridão ao meio-dia, porque Deus queria mostrar que o sol da justiça estava sendo morto. Mas na verdade quem domina não é a escuridão, quem domina é Ele. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele trouxe luz no meio das trevas. A mortandade que assola ao meio-dia é chamada de destruidor que ataca ao meio-dia. Ele é conhecido como praga que devasta ao meio-dia. Ele é chamado de açoite que traz destruição ao meio-dia. Esse demônio, querido, da casta dos demônios, é o mais forte de todos. O pior horário do dia é o meio-dia, horário da desistência, horário da morte, onde acontece morte no mundo todo. Mas eu repreendo esse demônio. Eu repreendo em nome de Jesus. A mortandade que assola ao meio-dia é meio-dia agora, mas ela não vai atingir você. É meio-dia agora, mas o Senhor está renovando os teus anjos. Ele disse, eu mandei o meu anjo na frente. Não foi à toa não. Eu mandei porque quando a mortandade chegar, não vai te atingir, porque a minha bênção está sobre aqueles que me amam. Eu repreendo com o sangue do Cordeiro toda a mortandade do meio-dia. Eu declaro, não haverá desistência. Não haverá desistência. Não haverá desistência do meio-dia. Os casamentos não serão atingidos. As igrejas, os ministérios. Ninguém vai desistir nesse lugar. Aqui ninguém desiste. Aqui ninguém desiste. Nós andamos na presença daquele que é o Senhor da nossa vida. Aleluia. E por último, glória a Deus. E o sétimo é a praga. Praga. Calamidade. Diz, nenhuma calamidade aproximará da sua tenda. Praga significa desgraça. Presta atenção, querido. É a última ação aqui de demônios. A desgraça, a palavra diz, é tirar você da graça de Deus. É tirar você do direito que você tem. É tornar você devedor daquilo que você não deve mais. Já nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
É o diabo provocando em você uma fraqueza espiritual, tirando a convicção de Deus na tua vida, dizendo: Senhor, será que o Senhor está comigo? Claro, não é o quanto você o ama que determina, é o quanto Ele te ama que determina. Ele diz: eu mandei o meu anjo na tua frente. Você não está entendendo? O meu anjo vai para cumprir o que eu mandei cumprir na sua vida. Ele está debaixo da minha ordem, não da sua ordem. Ele vai abrir caminho, por isso a desgraça, a praga não chegará à tua tenda. Levanta suas duas mãos. Pai, em nome de Jesus, cada liberação que fiz hoje aqui, cada palavra, Deus, eu não sei a próxima semana, não sei o final do mês, eu não sei, Deus, mas eu sei, como Josafá disse: os meus olhos estão postos no Senhor, e por isso eu coloco cada ovelha desse rebanho, eu coloco cada ovelha do Projeto Vida, eu coloco as igrejas do Brasil, eu coloco meus colegas pastores, mas em especial, aqueles que estão agora me vendo, me ouvindo. Pai, eu declaro em nome de Jesus, cada uma dessas ações de demônios não entrará em nossos lares. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor, a bênção do Senhor está sobre a nossa casa, está sobre a nossa vida. Assim eu declaro. Quantos recebem, dá um glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor, diga aleluia! Agora cuidado para você não errar numa coisa, querido. Quando você ora, você está dizendo: Deus, eu creio. Não julgue alguém que por um acaso começar a ter uma enfermidade e dizer: esse irmão não orou. Não é isso que eu estou te ensinando. O que eu estou te ensinando, querido, é que não importa o que vai acontecer. Não importa até mesmo se algo aconteça contigo. Isso não significa falta de oração. O que vai determinar é a postura que você toma diante das circunstâncias. Quem está me entendendo, meu amado? Ah, pastor, não creio. Eu creio. E eu declaro em nome de Jesus. Mas eu não sei o que amanhã vai acontecer. Eu só sei de uma coisa: o meu Deus, Ele está comigo. A questão não é onde eu estou, é quem está comigo, irmão. Então, como foi dito, se Deus não te livrar da cova, Ele te livra onde? Na cova. O que importa é você entender uma coisa: Ele vai te livrar, Ele vai te guardar. Ah, como eu quero que hoje à noite você chame o máximo de pessoas para estar aqui para ouvir essa palavra. Você está entendendo ou não, querido? Ou na internet, mandar ouvir, porque muita gente precisa ter essa direção de Deus. Mas eu não posso terminar hoje sem perguntar se tem alguém que nos visita hoje, tem alguém que está aqui com a gente hoje, ou mesmo que não seja visitante, e quer entregar sua vida para Jesus, quer fazer a oração dizendo: Jesus, entra na minha vida. Alguém, vem, levanta a mão, vem aqui na frente, assina-se com a tua mão. Você que hoje quer, porque você ouviu a respeito dele, Ele é o único que pode nos guardar. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Há mais alguém? Sai do teu lugar. Você que hoje quer a bênção e a proteção de Deus, dizendo: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Tem mais alguém? Você trouxe alguém? Tem alguém visitando? Tem alguém que ouviu essa mensagem? Tem alguém que está dizendo: olha, eu quero isso sim, eu preciso dessa certeza. Ah, não é só por causa dos últimos acontecimentos. Não. Mas talvez os últimos acontecimentos estão me fazendo pensar. Ah, vem. Tem mais alguém? Eu estou feliz porque já tem festa no céu. Ah, já tem festa no céu. Mas eu sei que talvez você está aqui hoje dizendo: meu Deus, será que Deus pode me ajudar? O que vocês acham, igreja? O que vocês acham, igreja? Deus pode ajudar ou não? Levei até um susto. Se eu tivesse aí de visitante, eu não ia aceitar Jesus, não é? Deus pode, querido. Não só pode, como Ele tem nos guardado. Talvez você está hoje até mesmo ansioso, em pânico. Mas Deus é aquele que, quando você confessar: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, como esse jovem que está aqui na frente, como esse jovem aqui, Deus hoje começa uma nova história na tua vida, querido. Qual que é teu nome? Vê o nome. O Vinícius hoje, querido, está tomando a decisão mais importante da vida dele. Sobre ele agora. Porque o Senhor está dizendo: eu mandarei o meu anjo à sua frente para cumprir as minhas promessas e a minha palavra sobre a vida dele. Vinícius, seja bem-vindo a essa casa. Deus abençoe você. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas ao Senhor.
Dê um glória a Deus em nome de Jesus. Dá um aleluia! Guarde o seu coração, querido. Lembre-se da mensagem que dei antes da mensagem, que foi o quê? Seja fiel ao Senhor, para que o devorador seja repreendido da sua casa. A oração do Salmo 91 não repreende devorador financeiro não, querido. É outra coisa. Seja fiel. Eu sinto hoje que alguns que ouviram essa mensagem, presta mais um minuto só, sentem talvez de entregar a sua semente que não entregou aquela hora.